Hello, hello, Carol Barroca aqui com você. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou jornalista, sou mestre em marketing, sou professora e sou consultora de estilo. E hoje eu quero te mostrar um truque de style super simples que todo candidato que ganha eleição, ele usa esse truque. Você não sabe qual é? Mas é uma coisa bem simples mesmo, viu? Vou te mostrar agora. E para isso eu vou mostrar a você um candidato que ganhou aqui a presidência do Brasil. Só que esse candidato ganhou uma eleição que foi muito importante, que foi nossa primeira eleição após o período de ditadura, a primeira eleição que nós tivemos direta, ou seja, em que a população ia para a urna eleger diretamente o presidente. E esse cara aqui se elegeu. Você sabe quem ele é? Você já ouviu falar nele? Vou te mostrar esse cidadão agora. Então, esse cara aqui, ó, é o Fernando Collor de Mello, gente. É um cara que, como eu falei, ele ganhou a eleição lá por idos de 89, ou seja, o finalzinho da década de 80, foi o primeiro presidente eleito de forma direta no Brasil após o período da ditadura. E ele apareceu muito bem para a maioria dos brasileiros, é tanto que ganhou a eleição. E ganhou a eleição sendo muito fotografado e visto, utilizando essa coisa super simples, esse truque de styling que você está vendo aí na tela, né? O que que ele fazia? Usava uma camisa branca de botão, camisa social, manga longa, e pegava, ó, e colocava essa manga, né? Como chama? Arregaçava as mangas. E o arregaçar as mangas, o nome, ele traz uma simbologia, só o próprio nome já traz uma simbologia bem interessante, porque o cara arregaça as mangas para quê? Para trabalhar, tá? Porque ele sabe que vai pegar no pesado, ele vai fazer o trabalho manual, fazer aquilo com as mãos, tá? Então, olha aí essa foto de Fernando Collor de Mello para você dizer que eu não estou mentindo. Realmente, assim, ao longo de toda a campanha política que ele fez, que inclusive foi também para o segundo turno naquele período, foram muitos candidatos, gente, mas nesse caso aí ele foi no segundo turno já com o atual presidente, o hoje, nosso presidente Lula, né, que justamente tentou sua primeira campanha para a presidência lá em 89 também. Tá? Então você vê aí essa foto ele, dessas mangas arregaçadas, uma simbologia muito populista, né? E em cima disso ele literalmente fez o nome dele, né? Eu quero mostrar aqui para você, eu vou mostrar nessa apresentação mais alguns slides, algumas fotos que eu capturei, e todas essas fotos, gente, estão facilmente no Google Fotos, estão lá na internet. Tá? Não é segredo para ninguém isso daqui. Então, ó, mais uma vez aqui, outra foto, essa foto daí é de uma página da revista Veja, que era uma página que tinha grande circulação nacional naquele período, né, e ajudava sim a formar a opinião das pessoas que comprassem a revista. Então você está vendo aí mais uma vez o Fernando Collor de Mello com as mangas essa mesma camisa branca social de botão, uma camisa super simples, sem nenhum bolso, sem nada, e mais uma vez ele com as mangas arregaçadas e no meio do povo, né? Então vocês vão ver que será que ele vestia assim esse tempo todo, até mesmo depois que ele assumiu a presidência, como é que ele se vestiu? Ele realmente todo santo dia ia lá e aparecia na televisão com as mangas arregaçadas? Não, tá? Não. Depois que ele foi eleito, ele assumiu outra persona, um outro personagem, um outro arquétipo, como o pessoal chama agora, muito por aí, né? O que que é arquétipo? O arquétipo é isso, é você abrir, entender de linguagem visual, e a linguagem visual está muito ligada ao estilo, ao que aquela pessoa veste no dia a dia, tá? Ou veste com aquela determinada intenção mesmo. Então, nesse caso, ele queria ganhar a campanha, então ele queria se mostrar como um candidato que iria literalmente estar junto das pessoas, que era uma pessoa sem frescura, que é um homem que estava arregaçando as mangas para trabalhar junto com a população. Então, tá aí, né, as fotos que não deixam
não me deixam mentir. Então, ele assumia um arquétipo de um populismo enorme, né? De homem que estava ali para o que der e vier e que ele iria ser o herói que iria lutar pela população. Então, o arquétipo dele estava muito nesse sentido, da pessoa disposta a lutar pelo povo, pela população. Então, arquétipo do herói, né, gente? Aí ele usou todas essas imagens aí para justamente se aproximar desse arquétipo. E eu vou mostrar para você que não foi só o Collor aqui no Brasil. No caso, no Brasil, eu só trouxe ele, tá? Não trouxe mais candidatos recentes, porque depois a gente vai, se vocês quiserem, inclusive, ver quais são os arquétipos que esses candidatos estão usando atualmente, deixa um comentário, fala comigo. Ou então, se você já realmente souber e achar que isso mudou, olha, da década de 90 para cá mudou completamente, o marketing deixou de usar isso, o marketing político hoje está utilizando essa ou aquela sistemática e não está usando mais arquétipos, não está usando mais a linguagem visual, não está usando mais truques de style. Fala comigo aqui, tá? Eu quero saber o que é que você acha disso. Deixa tua opinião. Agora, deixa tua opinião sempre aquela história. Lembrando do respeito, do carinho e do cuidado ao tratar comigo e com outras pessoas. Porque, do mesmo jeito que eu estou te tratando aqui com carinho, eu também espero que você me traga também muito carinho e amor na hora de tecer teus comentários. Mas comenta assim que eu quero saber tua opinião. Tua opinião é muito importante. Então, mais uma vez, outra foto aqui que mostra, né, mais esse velho truque de arregaçar as mangas e se mostrar como um herói que nesse período vai salvar, né, a população, está ali junto para combater, para ser realmente uma pessoa que vai trazer bem muitos benefícios, digamos assim, né? Uma pessoa que está disposta, um cara trabalhador, tá? Então todas essas fotos que eu estou mostrando até agora são da campanha do Fernando Collor, tá? Fica ligado aí. Olha, aqui, ó, outra coisa que ele usava muito em termos de comunicação visual, comunicação gestual, aquela comunicação, né, que o corpo fala mais do que as palavras. E claro que Collor sempre foi um cara muito esperto. Na prática, gente, se você é novinho e não pegou esse período aí, não se lembra disso, não era nem, era bem antes de você nascer, o Collor de Mello ainda atua sim na política. E até a gente está aqui no ano de 2024, se você chegou, anos depois, né? A gente está num período bem próximo, eu estou gravando esse vídeo em outubro de 24, certo? E ele tentou lá em Maceió, na verdade, ele era um político tradicional de Maceió, digamos assim, ele era jovem naquela época, mas vinha de tradição de política, o pai dele já era político, certo? E aí eu vou mostrar também a tal da primeira dama, gente, que hoje é uma coisa, é outro conceito que a gente precisa entender se esse conceito atual de primeira dama ainda está valendo ou não. Qual é o papel dela, né? Qual seria o papel dessa primeira dama? O que é que ela teria que fazer? O que é que ela representa com a imagem dela? Ou se isso de repente é um conceito também que ficou muito para trás e não se fala mais em primeira dama, porque a mulher devia ter uma outra situação social diferente, enfim, né? Mas eu quero falar um pouco dessa moça que está bem aqui em cima de mim, ó, a Rosane Collor, que era esposa na época do Fernando Collor de Mello, que durante a campanha conseguiu se eleger como presidente. Logo, ela se tornou a primeira dama desse presidente aí do Brasil que a gente teve. Então, sim, o que eu estava falando era também um pouco da postura, né? Não só a roupa em si, ela compõe a questão da comunicação visual do candidato, mas também, nesse caso aí, o próprio corpo fala através do gestual. Então, o Collor, ele fazia esse símbolo aqui, ele levantava os dois dedos em sinal de vitória, né? Então, ele fez muito esse símbolo ao longo de toda a campanha dele, também ao longo de todo o mandato dele, que não chegou a ser cumprido até o final. Por quê? Porque Collor, ele vieram
denúncias de corrupção à tona e houve uma comissão logo, lógico, para apurar todas as denúncias que estavam acontecendo naquele período. E aí ele não conseguiu suster um apoio político na época. E realmente, assim, ele começou a sofrer um processo de impeachment, que não foi, gente, não foi levado até o final. Na verdade, para não perder os poderes políticos que se tinha e ainda se tem muito hoje para quem para candidato que assume qualquer tipo de cargo na política, ele preferiu, ele optou por é, renunciar ao cargo de presidente da República, tá? Então, assim, ele não foi, não, o primeiro presidente a sofrer impeachment. Na verdade, a primeira presidente a sofrer impeachment foi Dilma, realmente, tá? Que já é um outro caso, tá? Mas não vamos falar sobre ela aqui agora. Vamos falar, vamos analisar aí esse truque de Stalin, que também não foi só do Collor de Mello, tá, gente? Eu falei para você que eu quero falar um pouco mais da primeira-dama, que era a Rosane. Olha, aqui foi uma foto da cerimônia de posse. Então, o Collor está aqui visivelmente, vocês estão vendo ele visivelmente emocionado, ele está numa vestimenta extremamente tradicional, gente. Vestimenta realmente de líderes que precisam passar uma imagem de autoridade, né? De autoridade, elegância e distinção. Então, assim, lógico, ele vai usar um costume ou talvez até mesmo um terno, né? O terno, eu não consigo ver dessa foto, mas o terno completo é aquele que tem o colete por baixo. Talvez ele não esteja, talvez ele esteja só com o blazer e a calça, a blusa por dentro, né? E vocês estão vendo aí a gravata, certo? Então, digamos assim, tudo num tom extremamente elegante que é exigido a um líder de governo, certo? A um líder de Estado. E no caso está aqui a Rosane, tá? Essa foto é colorida, tem muitas preto e branca da época, porque na época o jornal, assim, publicaram bastante jornais, mas os jornais não, às vezes eram, em sua maioria, preto e branco. Às vezes não, em sua maioria era preto e branco, assim. E aqui a gente tem uma foto, uma das poucas fotos que eu consegui achar, que você ainda vê colorida, tá? E aí você dá pra ver a Rosane com o cabelo bem dourado, uma maquiagem que eu vou mostrar pra vocês, que tá bem intensa. Ela tá usando um batom bem coral, bem brilhante, uma cor bem intensa mesmo, certo? E um Aí, na época se chamava assim, né? Era conjunto de blazer e saia para mulheres, tá? Então, ela usava vários taillés, gente. E aí foi se questionado muito, muito a questão do bom gosto dela. Porque nem sempre essa vestimenta dela, ela realmente transmitia essa sensação de elegância que, mais uma vez, líderes de Estado mesmo não sendo ela a presidente, ela sendo a primeira-dama, precisam passar, né? Então, ó, aqui dá para ver o Collor nessa postura bem aberta, certo? Ele era bastante jovem na época, eu acho que ele tinha talvez uns 40, eu vou ver direitinho a idade dele, mas eu acho que ele 40, certo? E a Rosane, ela era bem jovem, gente. Quando ela casou, quando eles estavam juntos, ela casou, ele era bem mais nova que ela. E reza a lenda, né? Na verdade, ela era uma menina rica, ela de uma família bastante rica lá do interior, de Alagoas, que tinham várias terras, eram os que o pessoal chamava assim de coronel, sabe? Porque tinha muita terra, tinha engenho, sei lá. E era a galera que mandava no interior. Então, os pais dela chegaram a fazer uma festa de 15 anos, na qual o Fernando Collor de Mello, que já era um cara que tinha assim, um certo poder, sim, porque o pai dele era político e ele já era um jovem político de Alagoas. Ele foi o príncipe que dançou a valsa com ela, uns 15 anos. E e quando ele conheceu, assim, né, achou a menina linda, coisa e tal, todo galanteador para cima dela e coisa e tal. E alguns anos depois reencontraram e casaram.
né? Enfim, então quando ele assumiu a presidência, quando ele fez a campanha para presidente e quando ele assumiu a presidência, ele estava com ela. Óbvio que depois eles separaram, óbvio não, né? Talvez você não saiba. Eles se separaram depois e foi uma separação assim meio cheia de barraco, tá? Isso também é assunto para um outro podcast, um outro vídeo só falando sobre isso, que eu acho que vale também, gente. Essa saga aí do Collor de Mello é uma coisa que eu gosto de falar e gosto de saber. E todas as informações que vão chegando eu sempre acho super interessante, porque eu era bem criança nessa época, eu me lembro de muita coisa, coisa e tal. Por isso que, inclusive, eu puxei essa imagem, porque eu me lembro dele ter sido o primeiro, na minha cabeça, ficou registrado como o primeiro político que usou algumas técnicas de estilo para se eleger. E que teve um sucesso muito grande, tá? Porque, como você está vendo aí na foto, ele era um cara jovem. Como ele vinha de Alagoas, começou-se a falar dele como um sangue novo na política e coisa. E nem era, porque o cara já era filho de político, gente. Não era sangue novo nenhum. Na verdade, já existia ali um famoso Nepo Baby, ele já era um Nepo Baby, só que não se falava isso na época, né? Não se construiu a imagem dele em cima disso. Então, ele saiu eu falei para você a revista Veja, que era uma revista famosa, na época circulava com o Brasil inteiro e tinha uma grande influência porque formava a opinião das pessoas. E aí, ó, você está vendo a capa da Veja que auxiliou montanhas a votar nele, né? Ele apareceu aí na capa da Veja, ele de terno, muito bonito, na época se achava ele um cara bonito, né? Um cabelo farto, né? Um cabelo bem penteado, com caimento assim, né? O olho dele, aí bem centrado no olho dele. O olho dele não era claro, não, tá, gente? O olho dele é um olho escuro, castanho. Mas, assim, ele apareceu como um cara, né? Essa face masculina, e a gente vê alguns elementos interessantes no rosto dele, como um queixo dele, que é um pouco assim quadrado, né? Então passava essa coisa de masculinidade. Ele tinha um nariz bem angular, o que também passava essa coisa de pessoa forte que segue suas vontades e consegue realizar suas vontades, digamos assim, né? Então tá aí essa capa da Veja, gente, é uma capa que para mim foi histórica porque ela realmente ajudou muito a defini-lo como grande nome, como candidato à presidência nessa primeira votação que a gente teve aí direta para presidente no Brasil depois de várias décadas, certo? E aí, como eu mostrei, ele era um cara novo, então ele era um cara novo e que trazia essa história de, eu pratico. Ele foi criado, na verdade, não necessariamente em Alagoas, não, né? Mas ele foi muito mais criado no Rio de Janeiro, junto com o irmão, o pai tinha de grana, mandava para escolas bacanas, né? Então, cara, Rio de Janeiro era referência, e aí que acabou que ele teve boa parte da sua vida vivida no Rio de Janeiro. Um cara que, sei lá, praticava esporte, essa história de correr, né, que na época chamava fazer Cooper, praticar Cooper, dizia que ele era faixa preta em artes marciais. Aí é que já aparece essas duas imagens, tá, gente? Já são ele, versão presidente, tá? De camiseta de malha, em cima do jet ski, aquela coisa bem esportes radicais, sangue novo no pedaço. Aqui é a mesma coisa, ó, ele correndo lá em Brasília, né? Na residência presidencial na época, ele fazia esse Cooper, aí tinha esses dois caras aqui atrás, eram os seguranças dele, muitas vezes, ele chamava a imprensa para acompanhar esses Coopers, viu? Que era para mostrar para a população. E toda vez ele botava uma camisa temática. Vocês estão vendo aqui, ó, tá usando a camiseta. Toda vez ele botava uma camiseta temática. Claro que uma camiseta temática chamando a atenção para as obras que ele estava fazendo ali na presidência, ou as obras que ele estava dizendo que estava fazendo na presidência, né? Ou melhor. Então ele usava esse momento e botava a imprensa para correr atrás dele. Ai, gente, ele botava os coitados lá do jornalista para correr, para fazer entrevista correndo,
né? Entrevistando ele ao mesmo tempo que ele estava correndo para mostrar que era sangue bom, que ele era atleta, que ele dizia e fazia, e aproveitava esse espaço mais uma vez, ressalto, para usar as camisetas que ele mandava fazer dentro dos temas que ele queria botar em jogo, tá? Então isso é muito capcioso, preciso dizer, né? Então ele tinha toda essa imagem de galã, toda essa imagem que, assim, ele já era playboy, sim, na época da candidatura, mas você viu que não apareceu. Não apareceu. Aqui ele já está como presidente, então eu estou no poder, eu posso mostrar o playboy que eu sou. Então aí começou a mostrar essa face dele, do cara jovem, do cara que curte esporte, do cara que é lá da galera, descolado, tá? Então mas antes no período da campanha, essas fotos aí não apareceram, não apareciam, tá, gente? Isso aqui é pós, tá? Pronto, e essa aqui é uma foto do momento em que ele literalmente saiu da casa da Dinda, que era a residência presidencial na época, tá? Se falava muito da casa da Dinda o tempo todo, porque ele morava lá com a esposa dele, com a Rosane, que nesse caso aqui eu mostrei para você, é um slide anterior, ela tá com o cabelo, a franja lisa e o cabelo todo ondulado, cacheado mesmo, mano. Notadamente, assim, eu não sei se o cabelo dela é cacheado, acredito que não, mas eu acho que ela fez naquela época, né? Os bigodinhos naquela época, bigodinho. E aí, justamente, teve todo esse processo de fazer o cabelo. E aqui ela já tá com outro cabelo completamente diferente. Ela já tá com Chanel. E Chanel, gente, até hoje é o cabelinho que pode reparar como as mulheres que estão no meio político, ou então ainda as mulheres que estão em altos cargos corporativos, elas utilizam, certo? Por quê? Porque Chanel com a base reta, ela dá essa estrutura de você olhar para a pessoa e ver pontos retos através do próprio cabelo, né? Então essa base reta, ela transmite estabilidade, ela transmite coerência, ela transmite todo um processo de confiabilidade, né? De transmitir imagem de confiabilidade. Então aqui ela já está com um outro aspecto, tá? Aqui ela não está usando as roupinhas, o tailleur que ela está usando, né? Que eu falei que naquela época chamava esses conjuntos, né? De blazer feminino com saia, chamava tailleur. Hoje a gente não chama isso de jeito nenhum, né? Mas olha, aqui ela já tá com tailleur de uma cor única, já tá usando uma joia aqui. Você percebe a joia na orelha e percebe aqui colar. E não tá usando as famigeradas estampas. Eu vou mostrar um pouco, né? E o colo também, ele saiu assim com um terno basicão, basicão, né? A camisa branca tá ali embaixo, a gravata tá aí. A gravata vem acompanhada de um prendedor de gravata, que é uma coisa também típica do armário, extremamente elegante, masculino, né? Não dá para ver se ele tá com lenço aqui na lapela, mas é provável que esteja assim. É tipo assim, ele queria sair, ele renunciou, ele queria sair, mas ele queria sair de cabeça erguida. Ainda assim, o pessoal disse que ele saiu pelas portas dos fundos. Enfim, nesse próximo slide, eu quero mostrar um pouco mais esse estilo da Rosane, tá? Que na época foi muito falado, gente. Foi muito falado. Hoje, muita gente diria assim: ah, mas é misoginia, a mulher não falam do estilo do homem o tempo todo, por que que eles falam o tempo todo do estilo da mulher? Bom, eu estou falando agora de estilo, então eu falei do colo, então eu também estou falando agora da Rosane, tá? Não acredito que eu não esteja sendo misógina, eu estou só mostrando o que se percebia e o que se percebe até hoje, né? Dentro dessa questão de estilo para políticos, estilo para candidatos. Então tá aí, ó, a Lady Di, linda, maravilhosa, que era conhecida como a princesa do povo, né? Você que é novinho, a Lady Di também já morreu faz bastantes anos, mas ela foi um grande marco no estilo para mulheres de uma maneira geral, não só para mulheres que estão
detentoras de poder, não, não só isso, mas também assim, tudo que ela usava, as pessoas gostavam, se falava, porque ela foi uma princesa muito midiática. Ela aparecia muito, nos jornais, na TV, e as pessoas gostavam muito de vê-la. Ela era muito bonita, e ainda por cima tinha um carisma que era só dela. Tá? E nessa foto aí que eu tô mostrando para vocês, mais uma vez, são fotos que eu tô pegando do Google, tá? Então, tá ela, inclusive, é, num tecido que é estampado, num design que lembra o que a gente hoje chama de vestido de sereia, né? Num ombro só, e lá embaixo ele é um pouco mais aberto, fazendo esse formato de sereia. Então, é um shape que, poxa, a gente vai ver shape igual a esse nas vitrines de 2024, sim. É, ela está usando esse tipo de estampa, é uma estampa bem suave, de baixo contraste. Lady Di era uma mulher de baixo contraste. Isso tem muito a ver com a história da coloração pessoal, tá? Depois eu posso gravar outro vídeo falando só o que diabo é esse baixo contraste, tá? Quais são as características de uma mulher ou de um homem de baixo contraste? Então, a Lady Di, ela tem as características de uma mulher de baixo contraste. Então, esse tipo de estampa senta super bem porque também é de baixo contraste, tá? E aí a gente tem nossa Rosane aí, né? Ela tá com um sorriso bem bonito, mas a maquiagem é uma coisa meio. A gente olha e percebe que, né, hoje a gente está fazendo de tudo para a maquiagem ela ficar o mais natural possível, não dar esse rebote de bater um flash e você vê o pó ali no rosto, né? E aí ela tá com. Eu não sei explicar esse vestido, gente, mas parece que é um, um, um blazer curto, verde, e por baixo é um vestido e é azul bem marinho e por cima tem alguns pedaços de cetim do mesmo tecido, o cetim verde que ela colocou por cima, a jaqueta ou o blazer cropped, né? Visivelmente ele cria um desconforto, né? Porque talvez ele seja o cetim verde, talvez a impressão que me passa é que ele tá demais nesse contexto, né? E essa foto aqui que tá em preto e branco, eu não consegui ela colorida, mas dá para perceber que os elementos do estilo dela são elementos bem oitentistas, para justamente o começo da década de 90 também. Então ela tem aqui ombreiras enormes, enormes, gente. Isso não é pouca ombreira, não, é muita, tá? Ombreiras enormes, um decotão, tá? O cabelo, como eu falei, ele tá liso e ao mesmo tempo na ponta cacheado, né? Um efeito que hoje a gente consegue com o Babyliss, mas na época se fazia isso através de química, era permanente que se chamava, então as pessoas cacheavam através de química o cabelo e quando retirava os bigodinhos ali estavam os cachos, tá? Então era uma coisa bem oitentista, certo? E aí, ó, a roupa cheia de informação, porque é um creche de estampa, ela é estampa em cima de estampa, costura, é como se fosse um patchwork de peças estampadas, né? Então, o tecido que a gente vê que, nossa, não tem como, né? Hoje não, eu não consigo defender esse tipo de tecido para a atualidade de jeito nenhum, certo? Então, aqui, ó, eu falei para vocês, ela tinha essa história de vestir os conjuntinhos e os conjuntinhos estampados. Então, ela tá aqui, esse conjuntinho foi bem falado na época. Você tem aqui, ó, o vestido com essa estampa, a bolsa também na mesma estampa e o calçado, que era um escarpão, estava exatamente com a mesma estampa, tá? O escarpão foi coberto com o mesmo tecido da bolsa e do vestido. Tá? Então, isso aqui, gente, nossa senhora. Ela foi bastante criticada pelo estilo dela, tá? Muito, muito, muito criticada. Muito mesmo. Eu não sei se eu consigo resgatar. Eu consegui resgatar as imagens, mas não consegui resgatar a fofoca, tá?
Até mesmo porque a fofoca, assim, claro, na época já tinha televisão, já tinha programas de televisão, já tinha jornais impressos, tinham revistas também, né? E normalmente as críticas elas vinham mais através do jornal impresso, né? E das televisões. Então fica um pouco difícil tentar trazer isso de volta, mas ela, assim, ela foi bem criticada na época. E aqui uma foto um pouco mais recente, onde ela traz um estilo, mesmo ela sendo ex-primeira-dama, ela traz um estilo extremamente sexy, né? Com animal print, de um ombro só, mostrando os braços, cabelo comprido, cabelo num tom bem amarelado, um cabelo com um movimento, né? Que tem um franjão aqui bem grande, certo? E uma mistura, além de tudo, essa roupa que ela tá usando aqui nessa foto, do animal print, dá para perceber a pontinha aqui do ombro dela é bordada, tá? Então é aquela coisa que fica com muita informação visual. É uma coisa que eu não indicaria a uma cliente minha, né? Se ela tivesse na mesma posição que a Rosane Collor, dando entrevistas sobre o passado dela enquanto ex-presidente, falando sobre tretas relacionadas àquela época, ou então falando sobre tretas atuais, né? Porque a Rosane, ela também, ó, ela se candidatou para cargos políticos depois de ter passado essa situação de primeira-dama claro, também depois de ter se separado do Collor. E hoje, inclusive, ela não se intitula mais como Rosane Collor, mas sim como Rosane Malta, que é o nome da família dela. Tá? Então, aí é uma das entrevistas que ela deu, assim, um pouco mais recentemente, mais uma vez, a questão do cabelo, né? A gente olha para o cabelo e eu que faço coloração pessoal, a gente olha e vê que não tem uma harmonia com o semblante dela, né? Ou seja, ele provavelmente esse tipo e essa cor de tintura de cabelo provavelmente não faz parte da paleta pessoal dela. E mais uma vez ela usa a questão de mistura de estampa, a questão da sensualidade, mostrando os ombros, a questão do animal print também. E fora que a modelagem, gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a modelagem da calça tá péssima, tá mostrando o que não deveria ser mostrado, tá? Então, não seria uma coisa que eu aconselharia hoje para uma cliente minha, tá? E aqui para mostrar também que, como eu falei, depois de toda essa treta, depois de passar desses anos, ela chegou a, a lançar candidaturas políticas como deputada estadual lá da terra dela, né? Das Alagoas. Não sei dizer se ela conseguiu eleição, tá? Depois vou até pesquisar, mas acho que não chegou. E ainda assim a foto que tem, não sei se essa foto foi realmente a foto oficial do santinho dela, né? Mas que mais uma vez a história da sensualidade, o cabelo louro, que é a marca dela, os ombros à mostra, uma renda misturada com algum outro tipo de tecido, o que também não é uma coisa assim, né, que eu indicaria para candidatas, tá? Então aqui, ó, voltando a falar um pouco do Collor e voltando a falar um pouco da história da camisa branca arregaçada, essa matéria é uma matéria mais recente aqui do grupo da TV Verdes Mares, que é do Ceará, tá? Então, por que que a camisa branca virou uniforme dos políticos candidatos ao governo do estado do Ceará, gente? Essa é da eleição que teve, se eu não me engano, em 2022, certo? Eu vou até olhar direitinho, mas eu acho que foi 2022, tá? Então, assim, os candidatos, todos eles, com a mesma camisa e com o mesmo truque de styling. Aberto aqui só um pouquinho, só o primeiro botão da camisa, certo? A manga dobrada, a manga arregaçada, porque simboliza a pessoa que é o trabalhador, é o que vai arregaçar as mangas para trabalhar, tá? E todos os três exatamente iguais. Né? E nessa matéria, eu achei bem interessante, porque eles ouviram, uma consultora de estilo, e a consultora de estilo falou sobre o uso do branco, e também falou o uso
possivelmente outras cores que esses candidatos poderiam ter usado. Por exemplo, a cor do partido. E cada cor, gente, eu não vou falar sobre isso neste episódio. A gente vai falar depois mais sobre cores, né? Mas cada cor tem realmente representa é, é, uma série de percepções que a gente tem, de emoções que elas passam, tá? Então aí os candidatos, eles já manjaram do truque, já todos eles utilizaram. O problema é que todos eles utilizaram o mesmo posicionamento. Então quem realmente aí faz o arquétipo do herói? Quem realmente aí, será que de repente nessa eleição não era para ter usado um arquétipo que se diferenciasse para que você pudesse passar mensagens que fossem mais interativas com o público, né? Ou dentro da expectativa do eleitor? Então fica aí um questionamento bem importante, certo? Para mostrar que não foi só nosso Fernandinho Collor de Mello que utilizou a bonita camisa, né? Inclusive, tem outra história que eu preciso contar sobre a história da bonita camisa, Fernandinho, que foi o lema do impeachment do Collor. Né? Na época, se tinha uma propaganda muito bacana, depois eu vou tentar resgatar essa propaganda. Tem no YouTube, eu sei que tem. Gente, eu não lembro qual era a marca, não lembro se era Pool, era uma marca de camisa famosa na época, e aí mostrava lá, uma propaganda feita pelo grande mestre da publicidade brasileira, que era o Washington Oliveto. Então, assim, acabou que a política se apropriou do jargão, né? Que foi soltado ali pela propaganda e se tornou um dos símbolos do impeachment de Collor. Bonita camisa, Fernandinho, né? Então foi um negócio bem interessante também de se falar e se dizer. Depois eu vou trazer isso com imagens e vídeos para você, tá? Deixa o comentário que eu vou catar lá. Olha, esse aí é o presidente atual da França, tá? O Macron, que agora recentemente a França sediou os Jogos Olímpicos, né? E ele apareceu ele sempre com o mesmo proposta de outfit, de look dele, é sempre ele tá com um terno azul marinho, um azul às vezes um pouco mais claro, às vezes um pouco mais escuro, mas sempre no azul, né? Sempre a gravata, sempre a camisa branca por dentro, etc. E na abertura das Olimpíadas ele utilizou esse mesmo outfit, só que com um tênis azul. Ficou show. E aqui, o Macron, né? Mostrando algumas fotos dele da campanha, mais uma vez, ele utilizando essa simbologia do candidato trabalhador que ergue as mangas para trabalhar com e pelo povo, certo? E não é só ele, não, tá, gente? Esse aqui também, o Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos, vai ter eleição lá esse ano também, ele já não vai concorrer, né, já abdicou das eleições, mas aí, mostrando as eleições, a campanha de 4 anos passados, ele mais uma vez usando exatamente o mesmo truque. Primeiro botão aqui, embora ele não use a camisa branca, ele tá aí com a camisa azulzinha, bem bebezinho, listradinha, bem discretinha, tá? E aí ele tá mais uma vez com as mangas arregaçadas, também numa situação de campanha, tá? Então, veja como isso é popular entre os políticos que ganham eleições, certo? E aqui, ó, o chanceler da Alemanha, ó, eu não sei dizer o nome dele, gente, eu vou ficar devendo isso, tá? Mas, mais uma vez, usando exatamente o mesmo truque, a calça social, ele botou até um cintinho, vocês estão vendo aí o cintinho, ele tem um pouquinho só de pochetinha, de barriguinha, mas é pequenininha, mas, mais uma vez, a questão do arregaçar as mangas para trabalhar com e pelo país, certo? Gente, então, olha, foi longo hoje, não foi? Eu falei bastante dessa galera, não falei? Adoro esse tema, gente. Adoro falar sobre imagem e estilo de candidatos e de políticos. Então, se você quer mais conteúdo feito esse, que eu adoro falar, eu já fui, já ministrei, inclusive, marketing político, curso de marketing político, tanto cursos livres quanto cursos em pós-graduação. Adoro o tema, tá? E acho perfeito, porque
através da imagem que o candidato ele consegue ganhar ou não o coração dos eleitores, tá? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dá uma curtida, deixa um coraçãozinho lá para mim, deixa seu comentário e se inscreve no canal, porque eu quero sim ter mais constância em gravar novos vídeos para você dentro dessa temática de estilo e imagem para essa galera. Então, ó, obrigada a você que chegou até aqui o final, coraçãozinho e tamo junto, tá?